Graças e paz, boa noite a vocês que estão em casa, né, assistindo a gente. A gente está começando agora mais um programa com as mulheres. E o programa de hoje a gente vai falar sobre provações, né, como vencer as provações. E isso acontece muito na vida do cristão e na vida de todas as pessoas. E a gente está aqui feliz com as mulheres do Ministério Feminino, mulheres do Semente da Fé. Juntos a gente vai nessa noite louvar ao Senhor junto com vocês. A gente vai meditar na palavra de Deus. A gente vai orar com vocês. E a gente vai aprender e ouvir um testemunho também da palavra de Deus. A gente separou nessa noite um pouco daquilo que o Senhor colocou no nosso coração para repartir com vocês. E o que a gente deseja é que seja bênção para a nossa vida, para a vida de quem ouvir, para a vida de quem você compartilhar. Desde já a gente já agradece a quem assistiu o nosso primeiro programa, que foi falando da morte de Jesus por nós. A gente fica muito grato e a gente está aqui novamente para realizar mais uma programação hoje. E espero que você aprenda de Deus, você sinta a presença de Deus e você aprenda sobre provação, porque aquilo que a gente conhece, a Bíblia manda a gente conhecer ao Senhor e prosseguir conhecendo a Ele. Aquilo que a gente conhece, que o Senhor nos ensina, com certeza, a gente vai usar na nossa vida e a gente vai viver melhor, porque o querer de Deus para nós é que a gente tenha uma vida abundante. E o Senhor diz que a gente vai aprendendo dia após dia, que é de glória em glória até que chegue o dia perfeito. E falando em provações, a gente vai ler um texto no livro de Tiago, né? Capítulo 1, o versículo 2 e 3 e 4, né, desse texto, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. O texto diz para a gente que a gente passa por provação. O texto diz para a gente que a gente precisa se alegrar na provação. Às vezes a gente fica sem entender como pode a gente se alegrar em meio às dificuldades. Se a gente passa pela prova com ansiedade, às vezes a gente passa pela prova com tristeza, a gente está na prova, a gente tem decepção. Como se alegrar nesse momento? Mas se a Bíblia manda a gente se alegrar quando a gente passar pela provação, é que ele diz que a tribulação tem um propósito. A provação tem propósitos. E também tem a melhor forma da gente passar. Mas eu não vou contar para vocês agora, não. Vocês vão aprender ao longo desse programa de hoje. A gente vai ouvir a palavra de Deus e você vai ver o propósito da provação, como passar por ela e o que é que ela produz na gente. Então, ao longo dessa programação, você vai passar. A gente tem na Bíblia várias pessoas que passaram por provações que foram exemplos para nós. Mas o crente, ele gosta muito de comparar a provação como um momento de deserto. De que se está passando por um deserto. E aí a gente vai, a Bíblia, no livro de Deuteronômio 8:2, que Valéria vai ler para a gente, fala um pouco desse momento que a gente se acha num deserto. E depois as meninas vão cantar uma música e diz que o Senhor nos leva ao deserto para falar de amor. Nos deixa passar pelo vale para mostrar que está conosco. Nos põe no meio da tempestade, mas nunca deixa a gente sozinho. No meio da tempestade, o hino diz que ele pinta um arco-íris. Quer dizer, no meio da tempestade, ele mostra que há esperança, ele mostra para a gente que tem uma saída. Então o hino diz, nos põe no meio da tempestade, mas não deixa a gente sozinho. Para nos dizer, no final de tudo, que ele continua sendo Deus na nossa vida, que ele continua sendo fiel. Amém? Então, a gente vai ouvir o texto bíblico de Deuteronômio e depois a gente vai ouvir essa linda música. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Amém? O texto diz, no deserto, Deus tinha um propósito. Ele tinha um propósito de provar, de mostrar que era Deus, de que mais? Provar o coração. Ele
esse texto diz que é o Senhor explicando para Moisés e o povo que passou 40 anos atravessando um deserto. O porquê que ele deixou esse povo passando 40 anos atravessando o deserto, tudo que eles precisavam aprender com Deus. Então, está no vale, saiba que nesse vale tem propósito de Deus para a sua vida. Enxergue Deus nesse vale. Enxergue Deus nessa provação. Se por acaso, nesse momento que a gente está falando, você está passando por algum momento difícil, por alguma tribulação, por alguma provação, está sendo provado para ser aprovado. Lembre que nesse vale o Senhor está presente. É você e Deus. E nesse vale ele tem um propósito. E o propósito dele vai se cumprir. Amém? A gente vai ouvir com Eliene e a Cássia o hino Me Leva ao Deserto. Eu calei minha tristeza olhando nos teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta o arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Aleluia. Nosso Deus permanece fiel. Profunda é a profundidade das riquezas, da glória que do céu desceu. Em nosso meio habitou em graça e em verdade, pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas. Na rocha minha casa eu construí, e nem o vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar em ti. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale
pra mostrar que está comigo. E põe no meio da tempestade, pinta o arco-íris, pra me dizer o fim. Oh, você me leva ao deserto pra falar de amor, me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta o arco-íris, pra me dizer o fim. Que a tua fidelidade não acabou. Glória a teu nome, Senhor. Esse hino diz o propósito da gente estar na provação, né? E o Senhor lhe prova todo aquele que Ele ama. Então, é o amor de Deus que está com a gente na provação. E aí, o próximo hino que a gente vai ouvir fala de uma história para a gente que é muito conhecida. Geralmente, quando você fala de paciência, como o texto diz, que a provação produz uma perseverança, uma paciência, a gente lembra da história de Jó. E, geralmente, a provação é quando você não é consequência de um pecado seu. A provação é você está sendo provado em alguma coisa para você ser aprovado. Eu fico imaginando o que Jó pensou no momento que ele começou a perder as coisas. Então, ele começou a pensar, o que é que eu fiz para perder meus filhos? O que é que eu fiz para perder meus bens? O que é que eu fiz para perder meus amigos? Eu acho que a gente fica pensando, geralmente é do ser humano, na nossa fraqueza, a gente fica pensando, o que é que eu fiz para merecer isso que eu estou passando? E essa história mostra para a gente, é uma provação, às vezes, vem do Senhor, que quer provar a nossa fidelidade, a nossa fé, a nossa justiça, aquilo que a gente declara para Ele que é. Então, esse hino de Jó vai falar para a gente quais as dificuldades que a gente enfrenta passando pela provação. Porque a provação é um problema que nos sobrevém. Mas quando vem esse problema, vem também outras coisas com ele. Jó passou muito bem isso. Dúvidas, tristeza, julgamento, tanta coisa, né? Solidão. Então, esse hino diz isso para a gente. Como é que Jó passou por aprovação? Jó é um exemplo para a nossa vida. E aí o texto de Tiago, capítulo 5, versículo 11, traz para a gente um pouco disso. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Esse texto diz, a gente lembra da história de Jó, diz para a gente, tenha paciência, vai chegar ao fim e vai ser glorioso, né? É tão bom quando a gente sabe a história de alguém que chegou ao fim e foi bênção, então Jó diz isso para a gente, tenha paciência, vai passar e o fim vai ser glorioso, amém? Então vamos ouvir essa história e esse exemplo que esse hino traz para a gente, da história de Jó. Se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivo, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar.
eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra, o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus te deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, e a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. A Ele a glória, toda a glória. a Ele a glória. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra. Te damos todos louvor, Senhor. Que a gente tenha essa perseverança de Jó e essa fé de dizer: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. De poder dizer: o Senhor sabe o que faz. E eu estou aqui, Senhor, como disse Maria, cumpra-se em mim a tua vontade, Senhor. Então, nessa hora, a gente está aqui com Marília Dias, né? Membro do Ministério Feminino da nossa igreja, a Igreja Batista Missionária de Nova Morada, esposa de Edson Pereira, meu irmão, então Marília é minha cunhada, mãe de Gabriela e de Marina, né? Tem 2 filhas. Na sua vida profissional, Marília é formada em administração, né? Trabalha em um hospital. E na sua vida de serva do Senhor, aqui na igreja, no serviço do Senhor, ela trabalha como secretária da igreja e também secretária do Ministério Feminino.
E aí a gente, servindo ao Senhor, vivendo com o Senhor, vindo à igreja, orando, a gente tem nossos momentos pessoais com o Senhor, de provação, e Marília tem um momento dela de provação com Deus, e nessa hora ela veio aqui para contar para a gente, e aí eu queria que ela falasse qual a sua experiência de provação com Deus, Marília. Boa noite a todos. Minha experiência de provação com o Senhor foi de uma enfermidade que eu enfrentei, né, após o nascimento da minha segunda filha. A enfermidade que eu enfrentei foi um quadro hemorrágico e que a médica caracterizou como um acretismo placentário. O que é isso? Acretismo placentário é quando, após o parto, né, a placenta, um pedaço da placenta, ela se infiltra na membrana do útero. E ali ela retém o sangue, uma quantidade de sangue, e chega um momento que ela expulsa. E o que eu enfrentei de provação foi justamente esse quadro hemorrágico, 10 dias após o nascimento da minha segunda filha. Mas eu sei que a gente não espera que essas coisas aconteçam, né? A gente tenta fazer tudo de melhor para que tudo corra bem. Então, durante esse processo que você passou, durante o nascimento, a gestação, né, o parto e o pós, quais foram as dificuldades que você enfrentou, que você viu assim, poxa, eu estou num vale, eu estou num momento difícil da minha vida. O que é que faltou? O que é que você achou difícil? Foi medo? Foi solidão? Foi angústia? Foi pavor? Você se viu na morte? Você ficou internada? Essas coisas, conta aí pra gente. O que é que aconteceu de fato? Após o nascimento da minha filha, né, eu tive o quadro de sangramento, né, que todo pós-parto traz. E 10 dias após isso, eu já estava ficando bem, mais recuperada, né, cessou o sangramento. E depois de ter cessado, no dia seguinte, numa tarde, eu comecei a sangrar. E era um sangramento diferente, né, diferente das outras que eu já tinha tido. Foi um sangramento muito intenso, né, onde eu precisei ser levada ao hospital, né? Senti muito medo. Eu posso dizer que eu realmente passei pelo vale da sombra da morte, porque foi muito, né? O sangramento realmente foi muito intenso. As médicas de plantão no hospital não quiseram intervir, né? Fizeram o primeiro atendimento, mas que me disseram que quem teria que fazer esse tratamento, todo esse processo, seria a minha obstetra, né, que realizou meu parto. Então, eu passei por todo esse processo. Eu passei, literalmente, uma noite inteira de sangramento. E eu, como família, né, eu posso acrescentar para vocês que, assim, durante essa noite, Marília precisava amamentar, porque a neném estava recém-nascida. E chegou uma hora que não tinha mais leite, né, Marília? Isso mesmo. Tanto sangue que perdeu, não tinha mais, né? Como eu tinha sangrado bastante, chegou um momento da madrugada que todas as vezes que minha filha vinha, né, eu estava com minha tia, meu esposo, e todas as vezes que ela vinha mamar, minha pressão despencava muito, porque eu já estava muito fraca. E aí a médica de plantão, que chegou perto de mim, precisou fazer um que eles chamam de toque, né? Que foi onde eu mais... Os coágulos eram muitos. E aí ela proibiu que minha filha fosse amamentada, porque todas as vezes que ela vinha mamar, minha pressão despencava muito. E aí precisava aumentar a dosagem de soro que eu estava tomando. E ela precisou começar a tomar o leite da própria maternidade, né? Levavam ela no berçário, no momento dela se alimentar, e ela tomava leite numa seringa, que, para a glória de Deus, também tinha leite lá no estoque do berçário. Tudo isso iniciou, só para vocês entenderem um pouco melhor, eu tenho uma filha também, Gabriela, minha primeira filha, e eu passei por uns processos para poder ter minha filha, né?
o pré-parto, eu não tinha um plano de saúde, eu dependia do sistema de saúde público. E aí eu passei por um processo de que assim, as maternidades elas preferem que você tenha filho normal. E aí eu não apresentava um quadro para ter filho normal. E aí eu fui em várias maternidades, porque eu entrei em trabalho de parto, mas não aumentava a minha dilatação. E aí, inclusive, um dia antes de ter minha primeira filha, eu levei uma queda da cama e passei por todo esse processo. E aí eu tinha em mente que, se eu tivesse um próximo filho, eu queria me preparar melhor, ter um plano de saúde para poder ter num hospital particular, porque na minha cabeça isso resolveria o meu problema, isso bastava, né? Então, após quase 10 anos, veio a gestação da segunda filha, de Marina. E aí foi onde eu passei por todo esse processo. Então, eu esperava que não passasse, não tivesse certas dificuldades, porque você e Guinho tinha se preparado para um segundo parto. Quer dizer, você preparou tudo certinho e, mesmo assim, aconteceram as coisas, não é isso? Isso mesmo. Eu também me questionava bastante, porque eu nunca tinha tido uma experiência com o Senhor, né? Eu sempre me questionava, porque o testemunho das outras pessoas, elas nos edificam. Mas quando você tem uma experiência íntima com o Senhor, é diferente, né? Você passa pela provação, mas como diz Tiago, ele produz em você perseverança. E é isso que eu tenho hoje, né? Mesmo passando por toda essa provação, né, o Senhor produziu em mim perseverança. Então, eu realmente não esperava passar por tudo isso, porque eu pesquisei uns bons obstetras, né? Eu procurei ter numa maternidade, assim, uma maternidade boa aos meus olhos, e mesmo com tudo isso, eu passei por esse processo de provação. E no momento que você estava lá internada, perdendo muito sangue, não podendo mais amamentar, os médicos sem querer chegar junto de você para lhe atender, porque dizia que quem tinha que consertar aquilo era a médica obstetra, quem tinha que consertar não, quem tinha que vir fazer o procedimento era a médica e ela não chegava. Nessa hora, tu achou que ia morrer? Sim, eu achei que iria morrer. E existem momentos nas nossas vidas que você se agarra com o Senhor e é só você e Ele. Ele te segura, né, como diz Mateus 11, vinde a mim todos que estás cansado e sobrecarregado. E era a passagem bíblica que passava na minha mente, porque eu tive medo, angústia, né, porque eu pensava assim, eu tinha 2 filhas, uma recém-nascida, não podia amamentar, e eu tive bastante medo, né, eu achava que eu não iria resistir, porque chegou um momento da madrugada, como eu passei a madrugada inteira, que eu não tinha mais forças. Eu precisei tomar bolsas de sangue. E quando os profissionais do IN vieram ver meu tipo sanguíneo, eles precisaram me furar 9 vezes, porque não tinha mais veia. Eles não conseguiam mais sentir a minha veia, né? Porque eu já tinha perdido muito sangue. Então, eu achei que eu não iria resistir. E o que é que te ajudou a passar por esse momento? O que é que você disse? Não, eu vou passar porque Deus, no deserto, Ele providenciou isso, isso e isso. O que é que te ajudou a passar por esse momento aí? O que me ajudou a passar por esse momento foi o Senhor, né? E o Senhor, Ele providenciou pessoas para estarem ali comigo, né? Eu tinha minha tia, que estava com minha filha o tempo inteiro. Tinha meu esposo, que estava do meu lado. No outro dia, pela manhã, Yara também chegou junto de mim. E eu lembro que quando eu estava caminhando do bloco cirúrgico, porque a médica só chegou no outro dia pela manhã. E aí ela disse, a gente vai precisar abrir sua cirurgia novamente. E aí eu digo, Senhor, será que eu vou conseguir? E aí, quando me levaram para o bloco cirúrgico, no caminho, minha cunhada Yara pediu para o maqueiro parar, né? Eu lembro disso
muito nitidamente. E aí ela impôs a mão sobre mim e começou a orar. E além disso também, ela já tinha pedido oração, a igreja já estava orando, né, clamando, pedindo a Deus pela minha vida. E aí, quando Yara acabou de orar, eu disse: Senhor, me sustenta. E agora só o Senhor. E aí me levaram para o bloco cirúrgico. E aí eu fui anestesiada, né? A princípio, quando eu cheguei no bloco cirúrgico, ela disse: a gente não vai abrir a cirurgia de imediato. Eu vou tentar fazer uma curetagem, que é um procedimento. E se eu não tiver sucesso com essa curetagem, aí a gente vai para o outro passo, que é abrir a cirurgia. E aí eu fui anestesiada, né? Uma anestesia geral, né? Eu não vi nada. E aí foi feito o processo de curetagem. E, para a glória de Deus, né, eu estou aqui. O Senhor, Ele não só me escolheu naquele dia. O Senhor, Ele nos escolhe todos os dias, né? A Bíblia nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Então, nós somos privilegiadas, porque passamos por tudo isso. E o Senhor nos sustenta, né? O Senhor nos escolhe. E o que é que você aprendeu com isso? Depois dessa aprovação toda. Que tudo isso trouxe de ensinamento para mim é que você pode ter o melhor plano de saúde, né? Você pode ter os melhores profissionais te assistindo, você pode ser cuidada pelos melhores médicos. Mas quem tem total domínio e controle sobre a tua vida é o Senhor, né? Só o Senhor. A Bíblia diz lá no Salmo 139 que Ele nos formou de uma forma maravilhosa. Então, você pode ter a assistência de muitos bons profissionais. Você pode estar precisando de uma assistência nos melhores hospitais. Mas só o Senhor, Ele cuida da minha e da tua vida em sua totalidade. É como o salmista diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, né? E a gente vê esse testemunho, a gente vê a palavra de Deus se cumprindo em cada detalhe. No deserto Ele estava presente, Ele trouxe o escape, Ele trouxe pessoas, orando que você vence, crendo que você vence. E a gente louva o Senhor, né, pela essa aprovação, por ver você que está mais fortalecida, falando do Senhor. Passou pela prova, desejava ter uma experiência com o Senhor. E aí? Quer mais? Tive experiência? Não, Senhor. Amém. Assim, que a gente aprenda. Em cada vale que a gente passar, tem uma lição de vida. E a nossa confiança está no Senhor. Eu queria ler 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, 17. Diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se veem são eternas. Amém? Amém. Tudo passou, né? Hospital bom passou, médico bom passou, profissionais bom passou, tudo passou. Nós estamos fazendo menção hoje do nome do Senhor. Amém? E a gente vai ver mais um hino que diz para a gente: eu posso passar pelo fogo, mas eu não vou permitir que a tristeza, a tribulação, a angústia, tudo que vem, pare com a minha fé. Eu vou passar pelo fogo outra vez, mas eu não vou desistir. Amém? Lutas servem para ensinar
a dependermos de Deus todo dia. Deus participa de tudo, nada é em vão, nada é por acaso. Se está doendo, Deus está vendo. Já vai passar, Deus vai transformar em alegria o meu lamento. E não demora a minha prova, e pelos olhos da fé vejo Deus mudando essa história. Eu vou passar pelo fogo outra vez, mas sei que vou conseguir. Sem a presença de Deus, eu não me atrevo a sair daqui. Eu vou passar pelo fogo outra vez, mas vou estar bem guardado em Deus. E quando Ele me abraça, eu não temo a fornalha ou perigo. Passo pelo fogo outra vez, mas Deus está comigo. Se está doendo, Deus está vendo. Já vai passar, Deus vai transformar em alegria o meu lamento. E não demora a minha prova, e pelos olhos da fé vejo Deus mudando essa história. Eu vou passar pelo fogo outra vez, mas sei que vou conseguir. Sem a presença de Deus, eu não me atrevo a sair daqui. Eu vou passar pelo fogo outra vez, mas vou estar bem guardado em Deus. E quando Ele me abraça, eu não temo a fornalha ou perigo. Passo pelo fogo outra vez, mas Deus está comigo. Comigo. Fogo, eu vou passar por lá. Fogo, mas não vou me queimar. Fogo, Deus vai me acompanhar. fogo, não vai. Fogo, Que desce lá do céu, fogo, pra me purificar. Fogo, reprova minha fé. Fogo, pra me renovar. Eu vou passar pelo fogo outra vez, mas sei que vou conseguir. Sem a presença de Deus, eu não me atrevo a sair daqui. Eu vou passar pelo fogo outra vez, mas vou estar bem guardado em Deus. E quando Ele me abraça, eu não temo a fornalha ou perigo. Passo pelo fogo outra vez. Passo pelo fogo outra vez. Passo pelo fogo outra vez. passo pelo fogo outra Deus vez. está comigo.
Eu passo pelo fogo outra vez. Oh, pelo fogo outra vez. Deus está comigo. Aleluia. Né? Hino tremendo, mensagem tremenda ao nosso coração. E agora a gente vai ouvir um pouco da palavra de Deus, né? Uma mensagem ao nosso coração. E eu estou aqui com Valéria Matos, que começou essa programação comigo. Ela é membro dessa igreja, integrante do Ministério Feminino, esposa de Jadson, mãe de Kaique e Danilo. Profissionalmente, ela é técnica em segurança do trabalho e arquiteta, né? E como serva do Senhor, servindo ao Senhor, dedicando um pouco do seu tempo a Deus, ela se dedica a ser professora de escola bíblica dominical aqui e também secretária junto com Marília nessa igreja. Né? A gente, apesar de todas, quando eu vou apresentar uma pessoa, eu gosto de falar aquilo que ela é, para você prestar atenção de que tudo que você construiu na sua vida, se formou, você tem noção de que é Deus que te deu e você tira um pouco do seu tempo para dedicar, ofertar a Deus um pouco do seu tempo fazendo algo para Ele, isso é muito importante, né? Então, Valéria está aqui e vai trazer um pouco da palavra de Deus para a gente. Amém, Valéria? Amém. Graças e paz, irmãos. É uma honra a gente estudar a palavra de Deus, né? É uma honra a gente aprender e poder falar um pouco da palavra de Deus. É com muita alegria que eu estou aqui essa noite. E Marília dando o testemunho dela, muito emocionante, né? E eu achei interessante quando ela falou assim, eu não quero passar por isso de novo, não. Mas aí vem um hino que disse que se tiver que passar, vai passar. Porque as provas, elas vêm, né, para nos aperfeiçoar. Depois que a gente passa, a gente já não tem tanto medo, né? Como tinha anteriormente. Ninguém quer estar passando por provas, mas a gente passa. Faz parte da vida, né? Então, o que é que eu queria falar com vocês acerca do que é prova? Prova, se a gente for levar ao mundo secular, na escola, é uma avaliação que a gente se submete, né? As matérias que a gente está na escola faz avaliação para ver se a gente pode obter a nota mínima para que a gente seja aprovado. No mundo espiritual, não é diferente. Nós passamos. O que é diferente no mundo espiritual? A diferença é que no mundo espiritual você tem que ser aprovado. Enquanto você não for aprovado, você vai passando pela prova. Você vai passando pela prova. Você vai passando pela prova. Não tem repetição de ano ou deixar na dependência para pagar depois, né? A prova vem e você vai vivendo nela até você ser aprovado. Aí a gente pergunta, e quando é que eu sei que eu fui aprovado? Quando a prova passou, né? A prova passou, Marília. Quando a prova passou, você foi aprovado. Enquanto ela não passar, você tem que entender, buscar compreender o que é que aquela prova está te ensinando. E a prova, ela vem... Sabe o que eu vejo, irmã Yara? Que quando a gente está assim, com a vida da maneira que a gente acha que está boa, quase sem problemas. Problema todo mundo tem, mas quando a gente está com a vida meio estável, não tem nenhum problema sério, né? Está tendo tudo que a gente quer. Aí é muito fácil, a gente vem para a igreja, louva, exalta o nome do Senhor. Está até aqui todos os eventos. Mas quando a gente está passando pela prova, quando a gente é testado, para ver se a gente vai ser aprovado ou não, nem sempre a gente age da mesma maneira, né? Nem sempre a gente está louvando, adorando e reconhecendo. A não ser que a prova ela seja tão difícil, como Marília falou, que foi ela e Deus. Aí você realmente se rende a Deus como Ele quer que você se renda. Então, a gente às vezes pergunta, Deus, por que eu estou passando por isso, não é? Tem gente que se pergunta assim, por que eu estou há 1 ano, 2, 3, 15, 20 anos nessa prova?
E eu quero falar para os irmãos e as irmãs e todos que estão ouvindo, que você precisa procurar entender o motivo pelo qual você está passando por essa prova. Essa prova, de alguma forma, ela quer te ajudar. Ou para você crescer espiritualmente, ou porque você tem que ajustar o percurso que você está seguindo. Porque muitas vezes a gente segue percursos que não estão de acordo com a vontade de Deus. E Ele nos ama muito e quer corrigir o nosso percurso. Eu até costumo dizer assim, se eu tenho filhos e se eu ver meus filhos caindo num abismo, um abismo próximo deles, e eu tiver que dar um empurrão violento, né, de modo que ele não caia ali, mas caia de outro lado, e com esse empurrão ele se arranhe, se machuque, eu farei. Por quê? Porque a minha intenção é que ele não pereça, a minha intenção é que ele não morra naquele abismo. E conosco não é diferente quando a gente está passando pelas provas. Então, a gente precisa compreender que a prova, ela vem ou para nos corrigir, ou para nos fazer crescer. Amém? Então, a gente às vezes se pergunta, Senhor, por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que isso dói? E às vezes nos dá aptidão para alguma coisa. Às vezes a prova vem porque ela quer... Se ela for uma determinada área da nossa vida, a gente sabe que quando passar por essa prova, algo vai mudar ali, né? Você nunca propósito. fica do mesmo jeito, Não. nunca. Todas as pessoas que passam pelas provas, logo em seguida, a aprovação, ela nunca fica do mesmo jeito. Ela sai muito mais fortalecida do que anteriormente. E a prova impulsiona a gente para um outro nível da vida da gente, né? Com certeza. É E uma isso que Deus mudança de quer. nível, mudança de degrau. É isso que Deus quer, verdade. né? E quando a gente faz essa pergunta, lá em Tiago, capítulo 1, do 2 ao 4, a gente tem a resposta. Diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Aí está a resposta para que a gente... Por que é que você passa por provação? Por que é que eu passo por provação? Por que é que nós passamos por provação? Porque Deus quer que a gente se aperfeiçoe, nos tornemos cada vez mais íntegros e nos tornemos cada vez mais perseverantes e perfeitos. A perseverança é uma constância, ou seja, todos os dias a gente tem que estar perseverando, todos os dias. É uma fé que nunca se acaba, né? São ações que devem ser contínuas na vida da gente, como tu estava falando. A gente, quando está na prova, a gente vem, a gente canta, a gente louva, a gente ora. Sim, mas essa ação deve ser constante, né? Perseverança nisso aí. Exatamente. Né? Aí eu pensei, por que a gente tem que ser perseverante? Vocês acham realmente que a gente vai chegar lá no lugar que Jesus reservou de todo jeito? Nunca. A gente tem que se aperfeiçoando para ter a integridade necessária para que a gente chegue lá, naquele lugar como Ele quer que a gente chegue. Não é? Então, a prova, ela não vem para nos causar. Deus não sente prazer em ver o seu filho sofrendo. Não é? Nós somos humanos, falhos, e não gostamos de ver nossos filhos sofrendo, né? Mas, se o sofrimento for necessário para que você alcance um nível espiritual maior, para que você se torne mais íntegro, buscando sempre a perfeição, ele é necessário, a prova, ela é necessária. E eu digo mais, irmãos, depois que passa pela prova, você até agradece. Você agradece, porque você nunca mais fica do mesmo jeito. Você fica muito mais forte. Não é qualquer coisa mais que vai derrubar você. Não é qualquer coisa mais que vai te amedrontar. Além do mais, a gente sabe que Deus está conosco, né? Você diz, eu passei por coisas piores, porque eu não passo por isso aqui. Pois né? é. É verdade. E existem 3 origens de provações, né? Nós podemos ser provados por Satanás, pelos homens e pelo próprio Deus. E aí a gente vê no caso de Jó. Já foi cantado aqui, a gente sabe a história de Jó, a gente sabe que Jó, ele perdeu tudo de uma única vez, né? Quando eu estava meditando, foi tipo assim, quando acabou de comunicar alguma coisa que tinha acontecido, porque sempre ficava um para levar a mensagem, já vinha outra coisa e outra coisa e outra coisa. Então, Jó perdeu tudo. Jó perdeu filhos, bens, animais. Mas por que Jó passou por tudo isso? Porque Deus permitiu ao diabo
que tocasse em tudo que fosse dele, porque o diabo disse para Deus: ah, mas o Senhor dá tudo, ele tem tudo, tira tudo dele para ver se ele não vai te negar, né? E Deus disse: então vai lá, meu servo Jó é fiel, reto, vai lá, pode tirar tudo, só não toca na vida dele. E Deus queria, o propósito era mostrar a fidelidade, a vida íntegra de Jó com Deus, né? É verdade. Com tudo, ou sem nada, ele vai continuar me servindo. Mas é verdade. E teve momentos até que a esposa dele disse: ah, amaldiçoa esse Deus e morre. E ele chamou ela de louca, né? Você quer o mal, o bem, mas não quer o mal de Deus. Não é mal, é porque você vai passando pela prova, né? Por quê? Porque no final, lá no capítulo 42, a gente vai ver que Jó vai declarar que, apesar de fazer tudo certinho, ele conhecia Deus de ouvir falar. Mas agora os seus olhos o veem. Ou seja, tem que estar perto. Passou de etapa, né? Eu te ouvia muito, Senhor, e eu acreditava. Mas agora eu não só escuto, agora eu vejo também. E eu posso falar do que eu vejo agora. E você só vê quem está perto, né, Yara? Mudou de etapa, Mudou de etapa. Mudou de etapa. E olha que ele era um homem íntegro e reto, né? Ele era um homem íntegro e reto. Mas aí Deus permitiu, sabe, irmãos? Toda prova Deus tem que permitir, né? Seja por Satanás, seja pelos homens, mas tem que ter a permissão de Deus. E essa prova fez com que Jó deixasse de conhecê-lo, como ouvi falar, e passou a ter intimidade maior, porque os olhos dele passou a vê-lo. Então, tudo que aconteceu com Jó tinha que acontecer. Por quê? Porque Jó teria que subir de nível, espiritualmente falando, né? Pode ser também através dos homens, como a gente sabe que é o caso de José. José, ele passou por muitas dificuldades. José, ele passou por dificuldades, irmãos, que muito fortes. Ele passou por dificuldades de abandono, de solidão. Ou seja, as pessoas que tinham que cuidar dele foram as primeiras a colocá-lo no calabouço. A gente não vê na história de José ele reclamando. Eu achei isso muito interessante, né? A gente não vê ele reclamando, ele blasfemando. A gente apenas escuta quando a gente começa a ler. E Deus era com ele, o Senhor. E ele era um menino, né? Ele era um menino. Ele era um menino e já tinha a sua vida com Deus. Pois é. E ele passou por diversos níveis que a gente pode discutir depois, né? Ele passou por diversos níveis de prova, mas ele sempre confiava em Deus. Ele sempre confiava em Deus. E a gente vê que a esposa de Potifar tentou, né? Querendo que ele fosse dormir com ela. E ele, em respeito a Deus em primeiro lugar e depois ao próprio Potifar, ele correu, né? Ele fugiu da aparência do mal. Então, ele passou por essa prova, né? Mais uma prova por homens. E também tem o próprio Deus que pode nos testar, que é quando Deus pediu a Abraão seu filho Isaque. E Abraão não titubeou, ele, confiando em Deus, crendo em Deus, levou Isaque. E a gente vê que a história dele, ele chega a amarrar Isaque no altar. Quando ele vai meter o cutelo, Deus fala com ele e diz: não, você provou que me ama, e você crê em mim, confia em mim, né? Dizendo com as minhas próprias palavras. E a gente pode ver que existem esses três tipos de tentação, de prova, né? De tentação, não, de prova. Então, o que eu posso dizer aos irmãos que, meditando nessas passagens bíblicas, procura compreender aquilo que tu está vivendo hoje. Procura entender o porquê que você está sofrendo. O que é que está te causando dor e por que você está sofrendo isso. Deus está querendo te aperfeiçoar de alguma maneira, em alguma área da sua vida. Observe que Jó era tudo reto, íntegro, mas Deus queria que ele o conhecesse mais de perto. E muitas vezes a gente fica se perguntando o porquê. Ao invés de se perguntar o porquê, faz uma análise, né? O que é que Deus está me ensinando com isso? E busque aprender aquilo que Deus está te ensinando com a prova, porque quando você busca aprender e aprende, aí você sai dela. E como a gente passa por esse... E existem as maneiras de passar pela aprovação, né? Diz aí. Primeira coisa é você procurar compreender ela, né? Entender essa prova. O porquê dessa prova é a primeira coisa. E sozinho a gente não passa. Sozinho a gente não passa por prova alguma, né? A gente tem que confiar em Deus, porque Deus às vezes quer provar a nossa fé. Mas como vencer? A gente tem que se alegrar com os resultados. Pelos olhos da fé, a gente já tem que ver o nosso futuro. A gente tem que ser perseverante, buscando sempre a maturidade cristã.
E a gente tem que buscar a sabedoria de Deus, como diz lá em Tiago 1:5. Se a gente não tem sabedoria para passar, a gente pede a Deus que Ele dá. A Bíblia diz isso. Então, irmãos, continua perseverando, crendo no Deus que não nos deixa sozinhos. Está lá em Deuteronômio. Só vou ler isso para a gente terminar, tá? Deuteronômio 31:6, que diz assim, ó: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Olha, nunca os deixará, nunca os abandonará. Amém? Amém. Então é essa a mensagem. Deus está com você. Aprenda com Ele, que Ele é bom. Amém. Glória a Deus. E aí a gente deseja que seja mais leve. A gente troca esse fardo pesado quando a gente vai passando pelo fardo mais leve. Crendo, confiando, orando, buscando, pedindo ajuda, né? Pedindo aos outros que orem junto com você quando você não conseguir sozinho. Pedir, louvar na tribulação. Dessa forma, se você lembrar das suas raízes, como a gente vai ouvir uma canção agora, só quem tem raiz suporta o que eu suportei. E aprende a passar, né? E a Essênia diz, nada é em vão, como a gente falou, tem propósito, nada é por acaso. Deus está trabalhando. Feliz o homem que Deus trabalha na sua vida, que tem tempo para trabalhar na sua vida, que quer lhe aperfeiçoar e colocar num nível mais alto. Amém? Como a gente canta, Ele nos leva além. Então a gente vai ouvir esse cântico. Ora a Deus, busca a Deus, passa por essa prova aí sorrindo, confiante. Deus, Lázaro cantava, eu vou passando pela prova dando glória a Deus, né? Ele entendia a aprovação. Então, se você tem raiz, se teus pés estão firmados na rocha que é Cristo, você vai passar e vai dar glória a Deus, amém? Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber, minha raiz cresceu. Os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só que tem raiz suporta o que eu suportei. Só que tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar até o dia raiar, até o dia raiar. Amém? Espero que você tenha aprendido um pouco da palavra de Deus nessa noite. A gente vai estar encerrando essa programação agora. Eu queria orar pela sua vida, né? Pelas pessoas que nesse momento, mesmo que eu não conheça, o Espírito Santo sabe exatamente o que é que você está passando. E Ele está presente em todo lugar, que Ele é onipresente, e Ele vai estar aí com você. Amém? A gente quer orar encerrando esse programa. Mas antes de encerrar, eu quero dizer para você, o Ministério Feminino da Igreja Batista Missionária está aqui, se reúne todas as sextas-feiras. E estamos aqui, se você quiser vir orar com a gente, vir receber uma palavra do Senhor, você é convidado para estar aqui. Nossa reunião é nas sextas-feiras. Nós estamos juntas porque a gente acredita que nós temos um serviço a fazer para o Senhor.
é uma devolutiva e a gente não consegue pagar aquilo que ele faz por nós. Mas cada um da gente entrega um pouco daquilo que sabe fazer para Deus. E ele diz que faça conforme as suas forças. O que vier para fazer, faça conforme as suas forças, faça aquilo que você sabe. Então umas louvam, umas pregam, outras ensinam, outra arruma, outra faz a parte burocrática, outra faz a parte de arrecadação. E a gente está trabalhando juntas para o Senhor. Você vai encontrar um monte de mulher falha. Está aqui, algumas das que cantaram. Você vai encontrar um monte de mulher falhas, mas mulheres que estão tentando acertar, estão tentando viver sua vida com Deus. E um segundo recado que eu quero dar para vocês. Você, quando for assistir essa live, se você tem interesse, não tem Bíblia, se você quer ganhar uma Bíblia, nossa igreja está doando Bíblia. Você vai colocar no comentário que você precisa de uma Bíblia, coloca teu endereço e a gente vai dar um jeito de chegar até você. Amém? Então, se você quer ganhar uma Bíblia como essa aqui, você coloca no comentário, quando você assistir, eu preciso de adquirir a palavra de Deus, e deixa teu nome, a gente vai deixar o contato, e você liga para a gente vai dar um jeito dessa palavra chegar na tua mão, porque é ela que faz a diferença na nossa vida, tá? Então, eu queria encerrar orando com você. Fecha teus olhos e agradece ao Senhor e ora ao Senhor. Pai, nós te agradecemos e te louvamos nessa hora. Obrigado pela que a tua palavra nos ensina. Obrigado por dizer que está conosco todo o tempo. Obrigado por dizer que manda refúgio, manda socorro. Que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Que o Senhor está conosco, que o Senhor quer nos ensinar aquilo que o Senhor quer ensinar. Deus, faz cada um aprovados e vencedores em nome de Jesus. Ó Deus, renove as forças, a esperança, a fé. Dá perseverança, paciência, esperança, firmeza, Pai querido. Faz ele trazer à memória o que dá esperança, que lembre da tua palavra, que lembre que não está sozinho. Deus querido, às vezes as pessoas se afastam de nós, não por maldade, mas é que o Senhor quer que elas só escutem ao Senhor. Deus querido, coloca a tua mão poderosa sobre a vida de cada pessoa em casa. Deus, cada pessoa que contribui para que essa programação aconteça. Em nome de Jesus eu te agradeço porque chegamos ao final. E que tudo que aconteceu aqui nessa noite aconteceu para o louvor da tua glória, Senhor. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome toda honra, toda glória e todo louvor. Desejo, Senhor, que a vitória chegue nos lares. Que a vitória seja na vida dessas pessoas que estão passando por tribulação. Que o Senhor nos ensine a cada momento, nos fortaleça, nos faz subir de nível, nos amadurece espiritualmente, Senhor amado, para que a gente possa ajudar um ao outro, para que a gente possa levar a tua palavra adiante, para que a gente possa dizer um para o outro, eu passei, você também vai passar. Deus querido, somos teus filhos, amados pelo Senhor. Te agradecemos pelo teu grande amor, por ter nos ensinado a cada dia. Glorifica o teu nome por tudo e te agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.